A paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que está ouvindo esse áudio, compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de 1 aos Reis, capítulo 17, dos versos 1 ao 5, que diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. O título da nossa reflexão é Mudança Radical. O texto que nós acabamos de ler trata de uma mudança radical, de uma mudança repentina que aconteceu na vida do profeta Elias. O profeta Elias, ele foi levantado naquele tempo para denunciar, para profetizar contra Israel e contra o seu rei, que estavam em pecado, estavam distantes de Deus. Quando a mudança ocorre por meio da vontade de Deus, é o que nós vamos ver neste texto, Deus sustenta. E foi isso que aconteceu na vida de Elias. Foi levantado para denunciar, para falar de forma veemente aquilo que Deus iria fazer para que seu povo se arrependesse do pecado, para que Acabe, que é o nome do rei que estava à frente do reino de Israel à época, se arrependesse, para que ele tivesse ciência de que existia um rei em Israel, um Deus em Israel. Esse era o verdadeiro rei de Israel e ele não reconhecia o Deus de Israel como sendo aquele que deveria ser adorado e glorificado. Acabe, ele foi um rei que a palavra de Deus, quando nós olhamos em 1 Reis 16, nos versos 30 e 33, fala muito bem acerca de Acabe. Qual era a visão que Deus tinha de Acabe? No verso 30 do capítulo 16 de 1 Reis diz assim: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. No verso 33 diz: fez também um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel. Esse foi o rei Acabe. Esse é que foi o ponto de partida para que Deus levantasse o profeta Elias para dizer que este povo, que este rei estavam em pecado. Acabe se casou com Jezabel, uma mulher ímpia, e que servia a um deus com D minúsculo chamado Baal. Ela foi conhecida como aquela que perseguiu, que assassinou vários profetas do Senhor. Acabe, ele foi o 7º rei do reino de Israel. Ele é considerado um dos reis mais corruptos de Israel devido à influência negativa de sua esposa Jezabel, uma mulher pagã e idólatra. Então vejam, um rei que estava distante de Deus, um rei que conhecia o Deus verdadeiro, mas um rei que se afastou do caminho, um rei que preferiu adorar outros deuses com D minúsculo ao invés do único e verdadeiro. Qual a consequência? É o pecado, é o distanciamento de Deus cada vez mais. Por quê? Porque ele passou a ser um corrupto, um rei corrupto, considerado um dos reis mais corruptos da história de Israel. Por quê? Porque ele se associou, ele fez aliança com uma mulher que fazia toda a sua cabeça para que ele passasse a ser idólatra assim como ela. E aqui eu tiro um ensinamento para mim e para você. Cuidado com as alianças. Acabe fez uma aliança com uma mulher pagã, idólatra, ímpia, que não temia ao Deus verdadeiro, muito pelo contrário. E isso é importante para as nossas vidas. Qual foi a consequência para a vida de Acabe, para o reinado de Acabe? Distanciamento de Deus. As nossas alianças, elas têm que estar
firmadas nas verdadeiras amizades. E essas verdadeiras amizades vem aquela pergunta: amigo é quem me aproxima de Deus. Aqueles que me distanciam de Deus com as suas práticas, atitudes, influências, na verdade não são meus amigos. E com esses eu não devo fazer alianças. E aqui está muito claro que a aliança feita por Acabe trouxe consequências negativas. E qual foi a consequência negativa? Foi logo no verso 1 que nós lemos. O profeta Elias profetiza e diz o seguinte: diz o que iria acontecer em Israel. Iria acontecer uma seca sem precedente na história, devido ao pecado do rei e do seu povo. Sabemos que onde não tem água, não tem vida e, consequentemente, a fome. Então, essa aliança feita por Acabe nos mostra a consequência. Então, cuidado com as alianças que você faz, com as pessoas com que você firma uma aliança. Isso serve para o seu matrimônio, o seu namoro, que depois vai evoluir para um casamento. Cuidado, cuidado, cuidado com o jugo desigual. Tudo isso o Senhor nos alerta neste dia à luz da sua palavra, que as consequências não são boas. Cuidado com as alianças no trabalho, cuidado com as alianças na faculdade, no colégio. Cuidado. Quem me aproxima de Deus é meu amigo. Quem não me aproxima de Deus não pode ser meu amigo. Isso não impede de ter boa convivência, mas amigo, não. Cuidado. No verso 2, fala muito claro, a boa palavra do Senhor veio ao profeta Elias. Veio ao profeta Elias dizendo, e eu tiro o seguinte ensinamento acerca desse verso 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, que quando a boa palavra de Deus vem, ele vem com alguma direção. Ele virá com alguma direção, algum norte. Deus vai falar, Deus vai ordenar, Deus vai prometer. E foi justamente isso que aconteceu. Quando a boa palavra do Senhor vem para nós, por meio da sua palavra, que é a Bíblia, por meio de uma pregação, por meio de uma mensagem cantada, enfim, quando a boa palavra do Senhor vem, ela vem com alguma direção. E essa direção pode sim se transformar numa mudança radical em nossas vidas. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Ele estava ali num momento, entre aspas, cômodo. Ele tinha um local onde ele poderia dormir, onde ele poderia se sustentar, ter uma vida cômoda. Mas a partir daquele momento, quando veio a boa palavra para ele, houve uma mudança radical. Diz a palavra, Deus disse, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Olha, Deus fez com que ele saísse da comodidade, para que houvesse ali uma mudança radical. E é assim que pode acontecer na minha e na sua vida. A mudança radical pode ocorrer de forma repentina, no momento em que nós não esperamos, no momento em que estamos tranquilos, estamos cômodos, está tudo organizado. Aí, às vezes, vem uma palavra de Deus que vai mudar toda essa estrutura. Não significa que Deus vai te tirar de algo cômodo para algo onde você vai estar distante dele. Muito pelo contrário, ele vai te conduzir por caminhos onde ele vai te sustentar. E aqui nós observamos a obediência de Elias. Ele foi. Aí está a mudança radical, que é o centro da nossa reflexão, que aconteceu na vida de Elias. No verso 4, ali está muito claro que a mudança radical aconteceu no verso 3. Mas no verso 4 está muito claro que Deus prometeu que iria sustentar Elias de forma sobrenatural e de forma extraordinária, usando aves, o corvo, uma ave, a ave recebeu a ordem do próprio Deus para alimentar Elias, para enviar alimentos até Elias. Elias só ia ter o trabalho de se curvar e beber naquele riacho, mas a comida, a proteína, viria por meio desses pássaros que Deus ordenou. Ou seja, Deus move o sobrenatural. Quando ele sinaliza uma mudança radical em nossas vidas, ele move o sobrenatural, ele faz o extraordinário para sustentar a nossa vida, para sustentar o seu casamento, para sustentar o seu ministério, para sustentar a sua família, para sustentar seus sonhos, projetos, para sustentar a própria obra de Deus no seu reino. Deus sustenta. A mudança radical pode acontecer, mas Deus sustenta. E no verso 5,
ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Aqui é algo muito bonito que eu vejo da parte de Elias. Ele estava cômoda, né, a situação dele, teve uma mudança radical e ele sabia que ia ser sustentado por Deus e obedeceu àquela voz. Mudança radical. Deus tinha um propósito muito bem definido na história de Elias nessa mudança. Assim como Deus também fez mudança radical na vida de Abraão. Saia da tua terra e da tua parentela e vá para o local onde eu te mostrarei. Abraão estava cômodo e houve uma mudança radical, porque Deus tinha um propósito, né? E Abraão foi considerado, né, um patriarca da fé. Então a gente consegue ver na vida de Abraão que essa mudança radical tinha um propósito, assim como aconteceu na vida de Davi. Davi era um pastor de ovelhas, estava vivendo uma vida muito sossegada, muito tranquila, né, cuidando das ovelhas de seu pai. E o que aconteceu? Uma mudança radical. Ele foi chamado para ser rei de Israel e foi um homem segundo o coração de Deus. Outro exemplo que me vem à memória agora de exemplo de mudança radical foi na vida do famoso Saulo, aquele que era perseguidor dos cristãos. Ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco e Jesus o transformou de Saulo em Paulo, de perseguidor a perseguido. Olha a mudança radical que aconteceu na vida de Paulo. E hoje nós temos a palavra de Deus, boa parte dela, escrita por este homem que foi de perseguidor a perseguido, um homem de Deus, um homem que tinha uma intimidade com o Senhor, que nos trouxe ensinamentos. Olha a importância da mudança radical na vida de alguém, trazendo consequências positivas na vida de outros. Outra mudança radical e a principal delas, que nunca podemos esquecer, é a mudança que aconteceu na vida de Jesus. Jesus estava na glória, recebeu a missão do Pai de vir a este mundo. Olha a mudança radical. Ele se fez um de nós, deixou a sua glória para se tornar o Emanuel, o Deus conosco, um Deus que passou 100% homem, 100% Deus, passou por tantas lutas para nos mostrar o que fazer e nos garantir a vida eterna. Olha a consequência da mudança radical que houve em Jesus. Na vida de Jesus, a consequência, ele venceu a morte, hoje está à direita do Pai intercedendo por nós e nos dá o privilégio, a oportunidade de, aceitando ele como nosso Salvador, termos a vida eterna. Olha como a mudança radical traz consequências positivas. Uma direção que não queríamos muitas das vezes. Isso pode acontecer comigo e com você, algo inesperado. Eu não queria tomar essa direção. Eu não esperava isso. Muitas vezes uma direção cheia de obstáculos, cheia de dificuldades, né, pelo caminho, que Deus permite acontecer na nossa vida. Essa é a mudança radical que muitas das vezes ocorre na nossa vida. Mas assim como ele foi com Elias, o nosso Deus sustentou Elias, ele vai continuar sustentando as nossas vidas de forma extraordinária, de forma sobrenatural muitas das vezes. Assim, meu irmão, creia, se está acontecendo uma mudança radical na sua vida, eu não sei qual, mas o mesmo Deus que agiu na vida de Elias, sustentando ele, mandando aves para alimentá-lo, é o mesmo Deus que está disponível para mim e para você por meio de Jesus. Deus quer de nós intimidade para que possamos ouvir a sua voz e entender o que ele tem a dizer. Temos que buscar. Ele quer que nós tenhamos fé para crer que essa mudança radical ela vai ter fruto lá na frente. E muitos desses frutos, às vezes, nós não vamos nem ver, mas terá fruto lá na frente. Abraão não viu o fruto que nós estamos aqui hoje, ele não viu. Davi também não viu, Paulo também não viu, só Jesus que viu e vê. Mas os demais seres humanos como nós, eles não viram. O que Deus quer de nós é a obediência para seguir a direção dele. É a mudança radical? É. Tá difícil? Tá, mas continue caminhando, porque no final disso tudo o nome dele vai ser glorificado, o propósito dele será cumprido e você será abençoado. E, por fim, que nós saiamos do comodismo, que tenhamos essa necessidade de fazer a vontade de Deus e para isso, para haver uma mudança radical, nós temos que sair do comodismo. Que Deus possa abençoar a sua vida e se você está vivendo uma mudança radical, creia e confie que o Senhor Jesus está disponível para te sustentar e, ao final, a vitória é certa.
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.